Queridos e queridas, assistentes, cafezeiros, hoje a entrevista é especial, porque nós estamos comemorando o aniversário de São Carlos. E aí, como o Bom Dia Café gosta de fugir do tradicional e corriqueiro, então a gente resolveu, claro, ir buscar uma historiadora para falar a respeito da história de São Carlos, mas nós vamos por outras vias para falar com ela, e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Muito bem-vinda a nossa querida, a historiadora preferida do Bom Dia Café. Oi, Leila, tudo bom? Oi, gente, bom dia. Obrigada mais uma vez pelo convite. Gosto muito desse programa. A gente pode falar tudo que a gente estuda de verdade. Exatamente. Com calma e tranquilidade, né? Que é a nossa vantagem na internet. Muito bem. Como eu já fiz uma apresentação inicial falando que você é da Fundação Promemória, que também mora no meu coração, eu queria que você fizesse assim, uma apresentação rápida para as pessoas entenderem por que existe uma Fundação Promemória em São Carlos, né? E por que você trabalha nela, e qual que é a importância dela para nós. A Fundação Promemória, ela foi criada oficialmente em 1993 por professores, por uma iniciativa de professores da Universidade Federal de São Carlos, que reuniram funcionários da mesma universidade, voluntários, funcionários da prefeitura, estagiários, no sentido de reunir documentos públicos sobre São Carlos, documentos históricos, que estavam se perdendo, né? A gente sabe que muita coisa se perdeu já, né? Infelizmente, nós perdemos muitos fundos documentais, mas naquele momento havia o conhecimento de fundos que existiam na cidade e que estavam sob risco de ir parar no lixo, serem queimados, serem alagados, enfim. Não havia ainda uma preocupação em guardar, principalmente, a documentação histórica. Então, a Fundação Promemória, esse grupo se reúne para coletar essa documentação e começar a organizá-la. E, através de articulações políticas junto à prefeitura, se criou a Fundação Promemória de São Carlos. Né? Ela nasce inicialmente como um arquivo. Né? Posteriormente, já em 1998, há uma modificação da legislação da Fundação Promemória, tornando ela, ampliando, na verdade, a sua gama de trabalhos. Né? Então, aí vão ser introduzidos as questões, não só, então, dos documentos originados dos poderes executivo, legislativo e judiciário, mas aqueles vindos da administração pública que fossem direta, né, direta e indireta, os fundos e coleções particulares e de reconhecimento de valor histórico e cultural, e catalogar, inventariar e pesquisar os bens patrimoniais, materiais e imateriais de São Carlos. Então, houve uma ampliação dos trabalhos da Fundação Promemória. E aí ela começa a acumular esses trabalhos. Né? A gente vai, tanto que você vai ver que a partir dos anos 2000, a Fundação Promemória consolida seu corpo de funcionários, a gente tem funcionário de carreira agora na Fundação Promemória. Você tem, foram acrescentados à gestão da Promemória um Museu de São Carlos, um Museu Tinho Leopoldino, né, que acabaram vindo para a Fundação Promemória de São Carlos, e os órgãos que ele compõe agora têm um trabalho mais consolidado. Então, a gente tem o Arquivo Público Histórico, que é o mais antigo, a gente tem o Departamento de Pesquisa e Divulgação, que é o departamento que eu chefio, que trabalha com produção de livro, produção de documentário, produção de exposições, faz trabalhos de divulgação mesmo, difusão do trabalho produzido pela Promemória, o Departamento de Patrimônio Cultural, que daí trabalha bem ligado à questão do patrimônio construído, à proteção dos imóveis de interesse histórico, os bens tombados, né? O Museu de São Carlos, que é o antigo Museu Histórico-Pedagógico Cerqueira César, que era uma confusão de vários museus reunidos no Frequentei muito quando era do lado do Paulino Carlos. Tá vendo? Ele já foi em vários lugares, né? Só a história do museu merece um programa, porque é uma história longa e confusa. Mas, enfim, hoje ele está concentrado, né, no Museu da Cidade, né, de São Carlos, e o Museu de Pedra Tinho Leopoldino, que trata especificamente sobre Santo Eudóxio.
que é mesmo sendo pouco conhecido, estando afastado da cidade, é muito importante para a história local, é mais importante do que as pessoas podem pensar. Né? Tá. Tem um papel relevante historicamente, São Teodósio, e não pode ser passado em breve. Né? Então, o que a gente faz é exatamente isso. A gente aborda a história de São Carlos sobre várias perspectivas. A documental, a material, com os museus, com as pesquisas, com os produtos que a gente lança. Então, a Promemória ela é a guardiã dessa história da cidade e responsável por divulgá-la. Né? Não adianta a gente só produzir e guardar para a gente. A gente produz e tenta transmitir o máximo possível. Muito bem. Então, vamos à primeira pergunta neste aniversário de São Carlos, neste 4 de novembro. Vamos lá. No fim das contas, quem é que criou São Carlos? Quem fundou a cidade? Esta é a pergunta que não quer calar. A fundação de São Carlos é uma coisa bastante interessante. O problema é o conceito. Quando a gente fala em fundação de cidade, as pessoas pensam especificamente no aniversário delas. No 4 de novembro em São Carlos, ou 25 de janeiro em São Paulo, pensa em fundação como o dia de criação oficial, digamos assim. Só que a fundação de uma cidade, ela não acontece naquele momento. Aquele evento, ele marca um processo que vem acontecendo há muito tempo. É que a gente acha que faz uma relação com o aniversário da gente, né? Nasce uma pessoa, nasce uma cidade, deve ser uma coisa assim. Exatamente, mas ninguém conta da gravidez, do casamento, do interior, entendeu? Ninguém conta. Exato. E é exatamente isso. Quando a gente vai falar de uma cidade, a gente tem que falar dessa perspectiva. Como que nós chegamos no 4 de novembro? Por que caminhos nós chegamos? E se a gente pensar mesmo, a história de São Carlos começa muito anteriormente, e lá de São Carlos, efetivamente, ela começa muito anteriormente. Né? Ela vai começar no começo do século XIX, já com esse primeiro povoamento da região do Córrego do Gregório, desses caminhos que levavam para o Mato Grosso e para Goiás, por conta das minas. Então, você já tem estabelecido ali uma movimentação que forma um vilarejo de chofres, olha a palavra, né? Que forma uma corrente de populacional ali, né? Não estou falando de grandes bairros, mas você já tem uma população se estabelecendo ali. Uma concentração de pessoas, pelo menos. Exatamente. Então, assim, a escolha que foi feita depois pelos Arruda Botelho, visando a formação de um curral eleitoral, de um controle de um povoamento que está surgindo nas beiradas das suas terras, né? Falando de poceiros ali, né? Tá. Quando eles colocam a igreja nessa região, eles estão tentando controlar algo que já existe. Não é, eu vou construir a igreja aqui, veio todo mundo morar em volta. Não, tem gente morando ali, então eu vou colocar a igreja aqui. Não houve planejamento e organização antecedentes. Não, essa população está ali por causa da água. Né? Tá. Uma posição ali, que tem as nascentes ali, é uma região boa para eles se estabelecerem, entendeu? E aí, caminho verdade, também, né? É água e caminho. Já há um caminho pré-estabelecido por onde esses viajantes passam, então é um grupo que já vai servir para quem está se estabelecendo ali, vai ter um intercâmbio com essas pessoas que estão ali. Então, quando, já em meados do século XIX, a família Arruda Botelho, com o Jesuíno de Arruda, com a família do Jesuíno de Arruda, começam a se articular para a formação oficial desse vilarejo, ele já existe, ele já está consolidado. Então, por um lado, a família Arruda Botelho, que já é uma família politicamente consolidada, desde a época de quando eles estavam morando em Itu ainda, Jaú, depois eles vêm para cá, eles são políticos em Araraquara. O Antônio Carlos de Arruda Botelho era da presidente da Câmara Municipal, da Assembleia em Araraquara, nessa época. Então, ele consegue articular politicamente o reconhecimento do vilarejo.
né? É o ódio de todo São Carlense é saber que São Carlos começou em Araraquara. Gente, Araraquara, não temos o que fazer. Tem esses bairrismos, o povo não gosta. Mas tem. E ele era político lá, né? Ele era político lá, e só assim, né? E, por outro lado, o jesuíno de Arruda, cuja família tinha muita influência junto à Igreja Católica, articula a bênção oficial, o reconhecimento oficial da Capela de São Carlos Borromeu pela Igreja de Araraquara. Por que isso? Nós estamos falando do período imperial. Nessa época, você ainda tem o Estado ligado à Igreja. A Igreja é um poder do Estado. Então, o seu reconhecimento também oficializa a existência de uma determinada região. O reconhecimento de uma capela pela igreja principal daquela região dá ao vilarejo a que pertence status. Então, o reconhecimento ele se faz em duas vias, que é essa política da Assembleia de Araraquara, da Câmara de Araraquara, e da Igreja Católica de Araraquara, que é a principal na região, e reconhecer. Então, é uma articulação deles dois. Nos anos 1950, na época do centenário da cidade, houve até discussões públicas. Quem que é o fundador da cidade? Se era o jesuíno, se era o Antônio Carlos de Arruda Botelho. E aí há discussões, há rixas na cidade a respeito disso. E, na verdade, os dois têm participação na questão da oficialização da cidade, mas, se a gente pensar em São Carlos tem uma formação bem mais longa do que jesuíno e Arruda Botelho. Bem mais longa. Vai além de duas pessoas ou duas famílias. Com muito mais gente. Se você pensar na questão só das famílias da elite, que é que normalmente a gente vê os nomes, vários deles doaram terras para o que a gente chama hoje de municipalidade, né? Para a formação do patrimônio, né? Formação do patrimônio de onde seria o território, né? Várias famílias doaram terras, né? Aquele, por exemplo, para fazer o cemitério da São Benedito, teve autorização em Araraquara, e aquelas terras foram doadas para ser feitas. E não era do Arruda Botelho. Não era do Arruda Botelho. Tem uma imagem. Tem uma imagem de que todo esse território aqui, que é São Carlos hoje, era deles, era Sesmaria do Arruda Botelho. Não, na verdade é formado por 3 Sesmarias, né? A do Pinhal, né? Que é da família Arruda Botelho, a do Monjolinho e a do Quilombo. A do Quilombo é do extremo norte, né? Aquela que vai lá para os distritos. A do Monjolinho era do marido da dona Alexandrina, na época. Ele era o dono das terras. Altenfelder. Não. Não, estou fazendo confusão. Não. Ela Altenfelder é maternidade, gente, desculpa. É outra época. Ela era Alckmin. Alckmin, ela é daquela linha lá. Tô verde agora. Ela era Alckmin. Gente, desculpa, gente, o nome dele vai me fugir agora, mas é um nome bastante comum, assim, tipo José Joaquim da Silva. É um nome muito comum, mas eu não me Dona Alexandrina, todo mundo ela ficou mais famosa que eu. Ela ficou mais famosa que eu. Exatamente. Enfim, e as terras, por exemplo, da região que vai ali da Câmara Municipal para cima, mais ou menos, já era dele. Já eram dele. Tá. Originalmente, a capela de São Carlos Borromeu era para ter sido construída onde hoje é a Escola Álvaro Guião. Porque ela ficava no alto do morro. Tem sentido. Tem que ser construídas no alto do morro para toda a cidade ver. Mas o marido da dona Alexandrina não aceita, porque ele não quer uma cidade perto dos seus escravos, que pode desvirtuar os escravos e ficar dando ideias para os escravos. Então, não pode ter igreja perto dele, e é por isso que a igreja é feita nada assim. Né? Gente, nós só repetimos a história, né? Não quero uma praça perto da minha casa porque vai causar não sei o quê. Eu já vi discussão, não quero placa de rua na parede da minha casa porque vai estragar a casa. Eu já vi todas as sequências desse fato histórico que você acaba de contar. Jesus amado, né? Nós somos muito repeteco.
Certas mentalidades não desaparecem tão facilmente. Não, 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 não. E são as piores, as mentalidades são as que demoram mais para desaparecer. Enfim, essa questão, e essa questão de outras pessoas, quando se fala da Fundação da Cidade, como não se fala como chegamos ao vilarejo, você não sabe quem mora lá, você não sabe quem é essa população. Quando a gente fala do Gregório, parece que só existia o Gregório na Baixada do Gregório. Essa era a minha pergunta agora. No fim das contas, quem é que é esse Gregório, que parece que era um cara, ou eu já ouvi duas versões, ou ele era um cara que se isolava, tipo ermitão, morando na beira do Gregório, ou ele era um comerciante que atendia quem passava por aqui e estava indo para outras terras. Já escutei essas duas versões. O Gregório é poceiro, ele se estabelece naquela região ali. Como eu falei, ela é uma região movimentada por causa dos caminhos que levam para as minas. Então, não, ele não é um ermitão que vive isolado, barbudo, parecendo... Não tem essa pegada. Inclusive, a gente sabe da existência do Gregório porque há vários processos contra o Gregório porque ele tomou posse de terra que não era dele. Opa! E tem. Tanto que você vai ter uma população de poceiros que vai passar por essa situação de regularização de terra que foi. O Gregório, na verdade, a gente tem que entender ele não como um personagem único e exótico. Na verdade, ele representa uma categoria de pessoas que existiam na região, que são esses poceiros que se estabelecem nas margens dos córregos, das minas daquela região, e que vão estabelecendo essas pequenas casinhas, esses comércios. Então, ele é bem representativo nesse sentido. Ele não é que é um personagem único, é que a gente consegue recuperar ele historicamente através de documentação e tudo mais. Mas existiam outros ali também que através de pesquisa, a gente retoma. Tem um trabalho que foi lançado já faz algum tempo, é uma tese de doutorado, é a tese de doutorado, sim, do João Paulo da Silva, falando bobagem, é o mestrado dele. João Paulo da Silva, ele foi estagiário na Fundação Pro Memória, hoje ele é professor de História, e o mestrado dele é exatamente sobre a propriedade de terras em São Carlos nesse momento. Então, ele recupera a história do Gregório e dos outros poceiros daquela região. Então, é interessante o trabalho dele, porque ele reconstrói essa ocupação dessa área. Né? Se vocês revê essa ocupação. Então, nós temos informações concretas do Gregório, olha só. Tem sim. É bastante interessante. Tem uns processos que são... o próprio Josuíno de Arruda enfrenta processos de poço de terra. Tem umas histórias aí perdidas. O subterrâneo do nascimento de São Carlos, muito bem. E eu vi uma outra palestra sua, uma outra explanação sua, falando sobre índios em São Carlos. E aí eu me senti a ignorante, né? Porque eu falei, índio em São Carlos? Eu falei, gente, devia ter, né? Como assim não tinha índio em São Carlos? Mas nunca tinha pensado nisso. Tem registro deles aqui? Infelizmente, não. A gente tem informações muito indiretas sobre essa população indígena daqui, o que nos faz considerar, e aos antropólogos que estudaram essa região toda, é que essa população ela foi dizimada e dispersa muito ainda no começo do século XIX. Né? Você ouve até falar de remanescentes no começo do século XIX, mas depois isso desaparece muito rápido. Quando você vai para Araraquara tem um museu de paleontologia e antropologia que trabalha um pouco com os indígenas dessa região. Porque a gente tem que conceber essa região de uma outra forma quando a gente está falando dessa população. Né? A gente tem que pensar nos sertões de Araraquara, nos campos de Araraquara, no momento anterior, quando essa região ainda não está ocupada pela colonização, entre aspas, branca, né? Que é essa colonização que vem dos portugueses, dos militares e os mineiros, né? Mineiros no sentido de caçadores de minas, que entram para essa região tanto para dominar essa região como para ocupá-la, né? São outras populações. E essa população indígena que vive aqui nesse momento, ela é basicamente da G, né? Então os Caigangue, Xoclengue, que são indígenas que vêm da região do Paraná,
sobem pela essa área central do estado de São Paulo e vão até Goiás. Há um trabalho de um antropólogo, que chama Marcel Mano, que ele trata exatamente sobre os campos de Araraquara. E ele mostra que essa região nossa, que era uma região de passagem para essas tribos se ligarem entre os povos que viviam no Paraná e os seus ancestrais, na verdade não ancestrais, né, seus parentes que viviam em Goiás. Então, essa região é uma região de passagem. E é lógico que não é uma passagem, só passagem. Eles se estabeleciam nessas regiões e criavam como que um corredor G nessa região, né? Inclusive, há uma ideia de que há uma teoria, que na verdade alguns apoiam, outros acham que é por outro viés, que é que essa população de origem G é que trouxe as araucárias para a região de São Carlos. Porque, vindo do Paraná, onde essa árvore já é mais nativa, né, essa cadeia do Paraná, eles usavam tanto na alimentação quanto em rituais sagrados, as araucárias. E é por isso que, conforme eles vão viajando, eles vão levando suas sementes e formando essas araucárias em outras áreas, né? Aqui, o clima ajudou com que se consolidasse, formasse uma mata formasse um pinhal e tudo mais, né? E essa é uma das teorias. Tem outra que fala que seria autóctone, né? Que é natural daqui. Mas os antropólogos acreditam que, na verdade, ela foi trazida por esses indígenas para cá e acabou por se adaptar a essa região por causa da altura, da temperatura, e por isso que tinha tanta araucária, tinha os pinhais em São Carlos do Pinhal. Florestas de araucária, né? E talvez esse seja o vestígio que mais seja significativo para São Carlos, porque a gente realmente não ficou com tanto vestígio assim. Nos anos 60, o Mário Tolentino, acho que foi o Mário Tolentino, assim, eles chegaram a localizar algumas zonas funerárias na região de... Eu não sei se é do CDHU, mas enfim, era na região, em alguma região que passa trilho da Estrada do Ferro. Ele chegou a coletar esse material. O que a gente sabe muito mal e porcamente é que esse material ele foi coletado e teria sido mandado para São Paulo para análise, e que teria sido o Mário Tolentino que fez isso. E que ele teria feito um relatório, um artigo. Nós nunca achamos esse material, né? Se foi mandado para São Paulo, ele nunca voltou. Então, a gente tem dificuldade para recuperar essa informação, porque a gente não encontra o material do Mário Tolentino. A gente tem uma esperança de tentar, em Araraquara, ver se, por acaso, esse material não foi para lá. Porque pode ter acontecido, né? Então, por exemplo, essas urnas encontradas, que todo mundo fala, que tem nos jornais e tal, a gente nunca viu. E elas eram daqui. É uma pena. A gente ainda hoje tem uma resistência grande de entender que os documentos são sempre históricos, né? São sempre históricos. E guardar as coisas para que no futuro as pessoas saibam o que acontecia nos nossos dias, né? Com visões diferentes, então é complicado. A minha próxima pergunta para você é porque você estava falando das Sesmarias e tal, falando dessas 3 Sesmarias. Existiram, portanto, outros grandes fazendeiros e cafeicultores aqui, né? A gente também tem pouco conhecimento a respeito deles. A gente sempre fala Arruda Botelho e Jesuíno de Arruda só. Isso é bastante interessante. Na verdade, isso tem até uma construção da dita história tradicional de São Carlos. As principais pessoas que divulgaram a história de São Carlos estavam ligados à família Arruda Botelho, né? Eram aliados políticos dos Arruda Botelho, e contaram uma versão da história onde eles transformaram essas pessoas em heróis locais, né? E é por isso que muita da história de São Carlos, todo mundo acha que está ligado só aos Arruda Botelho. Não é fácil. Você tem outras famílias. Se for para pensar nas elites, nós temos outras famílias participando aqui que são bem importantes. A família Salles, a família Camargo, são todas famílias muito... Não só... E quando eu falo importância, eu estou falando só na cidade. Tem projeção, inclusive, nacional.
Campos Salles era parente do Salles daqui, e quando ele é eleito presidente no Brasil, quando ele é eleito presidente do Brasil, os salistas aqui de São Carlos ganham muita projeção política dentro da cidade. Então, não pode esquecer, tem muita gente aqui. Mas falando especificamente dos fazendeiros, tem um personagem, eu vou falar só dele porque eu acho que ele é um personagem que é muito esquecido no final das contas, mas que tinha uma força política bastante interessante, que é o Visconde da Cunha Bueno. São Carlos conseguiu ter um conde e um visconde. Pois é, eu não sabia Não, eu não sabia da existência do Visconde. Fiquei também passada. Visconde? Pois aqui é chique. O Visconde da Cunha Bueno é o Francisco da Cunha Bueno, que é um fazendeiro que vem... Ele teve fazendas no estado inteiro, praticamente. Ele vem para cá, depois de estabelecer algumas fazendas na região do Itaqueri, e ele vem para cá para estabelecer uma fazenda de café ainda na década de 1870. Né? A gente sabe que o café ganha impulso aqui a partir de 1880. Né? Mas, enfim, em 1870, ele veio abrir uma fazenda de café na região da Santa Eudóxia. Né? Ali é uma região importante. O Vale do Quilombo, que seria o que a gente chamaria da Sesmaria do Quilombo, aquela região lá, é a principal região produtora de café da região de São Carlos. Tá? Ali estão as principais fazendas, as maiores, as que se produziam mais, as que exportavam mais. Tá? Não são da família Rodo Botelho, não necessariamente. Você tem algumas fazendas ali, mas a grande parte ali eram de outras famílias, dos Camargo, por exemplo, dos irmãos Camargo, que foram grandes comerciantes de café nesse momento, com a Fazenda São Roberto, por exemplo. Eles tinham várias fazendas. Uma delas é a Fazenda São Roberto, que é um exemplar belíssimo de fazenda. Belíssima. Cafeína. Inclusive, nós recebemos a documentação do Irmãos Camargo, né? Para o arquivo público. Logo a gente vai conseguir processá-lo e disponibilizar num corpo documental importante. Enfim. E você tem o Francisco da Cunha Bueno abrindo a Fazenda Santa Eudóxia, que vai dar nome ao distrito depois, e todo mundo lá chama de Fazenda Grande. Perdão, meus cachorros gostam de participar também. Sejam bem-vindos. Diogo, a Fazenda Grande, todo mundo vai chamar de Fazenda Grande lá, e é realmente uma fazenda gigantesca. Você vê pela arquitetura da época, que ainda é preservada, inclusive é tombado pelo Condecap, o complexo lá da fazenda, e é a maior produtora, mais de 1.200.000 pés de café, exportava para a Europa, tinha uma cotação específica na banca em Londres, sabe? É um comerciante de café bastante importante. Ele é do Partido Conservador, né? Chegou a ser deputado, é do Conservador. É ele que recebe Dom Pedro II quando Dom Pedro II veio visitar São Carlos. Né? O jantar no Palacete. Foi o Visconde que recebeu o Dom Pedro. Se você pegar o relato da viagem, o Antônio Carlos de Arruda Botelho, que seria o futuro conde, ele está vindo com o Dom Pedro II por causa da viagem, né? Mas aqui na cidade, quem recebe é o Francisco da Cunha Bueno, ainda não era Visconde, era barão ainda, né? É ele que recebe e dá um jantar suntuoso, digno dos jantares da capital, do império. Ele é uma figura importante nesse sentido. Entre os conservadores em São Carlos, ele era a liderança conservadora e o Antônio Carlos da Botelho era a liderança do Partido Liberal. Né? Então, temos que lembrar, o Partido Republicano, nesse momento, está em formação, mas ainda não vai ganhar força mesmo já no final da década de 80. Muito bem. E aí você já estava falando dos distritos, né? Você falou, inclusive, que não se dá a importância devida a Santa Eudóxia. Sim. Quando a gente fala do período cafeeiro, que é um período que a gente, normalmente é o que a gente mais estuda, mas existem outros períodos que precisam ser evidenciados, mas o período cafeeiro em São Carlos, ele representou o primeiro grande impulso do desenvolvimento para a cidade,
né? E econômico, urbano, de contato. Enfim, o café ele vai promover isso graças aos recursos que ele possibilita. Então, é através do café que a ferrovia chega aqui, e através da ferrovia você tem pessoas chegando, tecnologia chegando, conhecimento chegando, porque não é só o café vindo e voltando, não, tem gente vindo, tem produtos diferentes vindo, ideias, né? As pessoas trazem ideias novas, né? Através dos trilhos. Então, essa questão os jornais da época eram transportados pelos trens, né? Exato. E aí você pensa, essas pessoas chegando, elas vão se estabelecer aqui. Então, a cidade ganha um impulso de desenvolvimento. No campo, você tem um impulso populacional super significativo. Primeiro, com a mão de obra escrava, que ganha impulso aqui na região a partir de 1870 e 80, então, aumento da população de escravizados, e depois com a população imigrante, né? Você tem uma explosão. Então, esse período do café, seja 1880 até 1930, São Carlos ganha um impulso muito grande por conta do café. Então, a gente precisa retomar os distritos, porque os maiores produtores estão lá, né? Você tem o interposto de Água Vermelha, que ainda existe lá. Hoje a gente tem só os armazéns, né? Que é o Armazém Cultura, que hoje é a biblioteca lá. Ele depois vai ser o Secos e Molhados, mas ele faz parte do complexo da estação ferroviária. Os trilhos vão subindo, e os trilhos chegam lá, na verdade, os trilhos têm que chegar lá, porque lá estão os maiores produtores, né? Até uma briga política, porque o Bueno, ele não queria trazer a produção dele para São Carlos, porque havia uma rixa política com o Conde do Pinhal, que na época tinha sido, lembrando que, não a Colônia Paulista, a primeira estrada de ferro daqui é a Rio Clarence, né? Depois que a Colônia Paulista vai comprar a Rio Clarence. Então, assim, e como ela era dirigida pelo Antônio Carlos de Arruda Botelho, o Francisco da Cunha Bueno não queria trazer o café para cá, ele preferia passar o café pelo Mogi, passava pelo Mogi e despachava por Porto Ferreira. Né? Nossa Senhora! Despachava por Porto Ferreira. Então, que trabalho, assim, né? O povo era bem assim. Tanto que você vai ter os ramais abrindo. Os ramais de Água Vermelha e Santa Eudóxia vão ser criados em 1892 e 93, quando já está sob direção da Companhia Paulista de Santa Fé. Eu tinha mudado de dono e tal, já é a Paulista, e aí o café começa a ser despachado pelas linhas de trem. Mas, enfim, mas por que a gente fala tanto de Santa Eudóxia? Tem essa questão cafeeira, que é importante. Eles têm essa vila em Santa Eudóxia, que começa como São Sebastião do Tararé, depois São Sebastião do Quilombo, depois vai ser Santa Eudóxia. Ele é muito antigo. Ele é muito anterior, inclusive, à Fazenda Grande. Era um vilarejo de poceiro remanescente da vida. Negro fugido, era isso que tinha lá. Porque está enfiado no meio do Vale do Quilombo. Inclusive, o Vale do Quilombo é considerado uma região que, por inferência documental, é uma região de quilombo. Por isso que chama quilombo. Que existiriam quilombos naquela região, negros aquilombados naquela região, e que muitas das aberturas que aconteceram ali são de militares que são mandados para lá para desfazer esses quilombos. Inclusive, existe uma teoria, que na verdade a gente não conseguiu comprovar ainda, de que o próprio vilarejo de São Sebastião do Tararé, ou seja, Santa Eudóxia, seria o quilombo. Né? Porque a formação dele é muito, muito antiga, muito antiga. Nas margens mas, assim, isso precisa de uma pesquisa ainda muito mais extensa. Como eu falei, a gente tem inferência documental, que a gente sabe que muita gente foi mandada para aquela região para caçar negro fugido. Então, assim, a gente infere que está ali, mas, assim, precisaria de uma pesquisa bem, bem, bem ampla, inclusive arqueológica, para a gente tentar encontrar vestígios. Mas, enfim. Então, ela é muito antiga, aquela região. Quando os cafeicultores se estabelecem lá,
e começam a gerar recursos muito interessantes, eles começam a incrementar o vilarejo, né? E o vilarejo começa a ganhar algum impulso. Aí, em 1890, 1894, se mais exato, São Carlos vai ser arrasado pelas epidemias de varíola e febre amarela. E isso vão ser anos de problemas para São Carlos. Quando começa a epidemia, as pessoas começam a fugir de São Carlos. E muita gente foge para onde? Para Santa Eudóxia. Porque Santa Eudóxia já existe, ela está ali, é um vilarejo que já é conhecido, fica a 40 quilômetros do centro de São Carlos, então, assim, está longe bastante, pelo menos pela mentalidade de fugir daquela epidemia, e as pessoas vão para lá. E o que acontece com esse deslocamento dessa população? Que normalmente é uma população já um pouco mais afortunada economicamente, é que eles vão começar a investir no distrito. Tanto que quando você olha para o comecinho do século XX, a relação de negócios em Santa Eudóxia, eles tinham tudo. Eles tinham farmácia, eles tinham um barbeiro, eles tinham selador, eles tinham uma área comercial. A cidade mudou para lá. A cidade mudou para lá. Fora o incremento populacional, houve um incremento comercial, de negócios e tudo mais. É o momento que daí ela passa a distrito policial, depois distrito de paz. Nesse ensejo, ela cresce muito. As coisas estão acontecendo em Santa Eudóxia nesse momento. Porque São Carlos está passando uma situação bastante complicada devido às epidemias. É lógico que a partir de 1900 a coisa começa a melhorar, mas já tinha conseguido fazer com que Santa Eudóxia se projetasse de alguma forma. Né? Pois é. Nós vamos dar uma paradinha, eu vou te interromper, porque nós já estamos com um tempinho aqui, e nós, pelo jeito, nós vamos ter que fazer a segunda edição dessa conversa. Então, se você gostou dessa primeira parte com Leila Massarão, da Fundação Promemória, falando sobre os princípios de São Carlos, o início de São Carlos, aguarde, porque amanhã tem a continuação, tá bom? Leila, a gente continua já, aguenta aí. Então, daqui a pouco não, amanhã, dá um tempo, volta a programação normal do Bom Dia Café e amanhã a gente está de volta. Muito bem, nós estamos de volta, segunda parte da nossa entrevista com a historiadora da Fundação Promemória de São Carlos, a Leila Massarão, que está contando para a gente um monte de coisa que eu nunca tinha ouvido falar a respeito da história da nossa cidade. Oi, Leila. Olá, tudo bem? Tudo bem, vamos começar de novo aqui a nossa segunda parte do Bom Dia Café, que eu tenho certeza que o povo deve estar adorando. A gente parou falando de Santa Eudóxia, que Santa Eudóxia tinha virado o centro das atenções por conta das epidemias da época, né? Exato. E ela acaba como eu tinha dito anteriormente, ela acaba criando uma movimentação lá significativa. Você tem a formação, você vai lá, você encontra ainda, por exemplo, muito desse patrimônio construído e tudo mais. Tem um marco para as pessoas lá que a época que ela tinha farmácia, o fato de ela ter uma farmácia própria era um diferencial. Numa época a gente tem muito pouco recurso em medicina, né? De toda forma, depois, com o controle das epidemias, São Carlos, muita gente volta, mas muita gente também ficou estabelecida em Santa Eudóxia. A derrocada do café vai ter impacto, sim, nos distritos, mas eles continuam existindo. Se você pensar hoje, por exemplo, você tem esses distritos vivendo e estão muito ligados à citricultura, a citricultura e a cana-de-açúcar. Ela continua com uma tradição rural, é um bairro rural, né? Mas ele existe lá ainda, significativamente importante no setor econômico de São Carlos, né? Porque tem elementos importantes lá, mas já houve uma transformação, inclusive, eu não vou falar que ela e Água Vermelha se tornaram bairros dormitório, mas em algum momento isso também aconteceu, né? As pessoas vêm trabalhar em São Carlos e voltam para lá.
Mas hoje tem umas transformações, né? Por exemplo, o fato das cidades, os condomínios fechados estarem indo para regiões mais periféricas de São Carlos, por causa da tranquilidade e tudo mais, do exclusivismo, por exemplo, está chegando em Água Vermelha. Né? Então, muita gente tem essa ideia de morar em Água Vermelha porque é um bairro pacífico, calmo. Então, esses distritos estão em transformação ainda. Puxa vida. Transformações acontecendo. Impressionante. E a minha próxima pergunta é a respeito da hidrelétrica Monjolinho, que eu também ouvi você falando dela. E que tem já escutei as histórias mais díspares a respeito da hidrelétrica Monjolinho. É que, na verdade, assim, é muito comum, principalmente nas histórias locais, entre os memorialistas, você pegar um evento e transformá-lo num evento épico, romantizado e tudo mais. Mas a hidrelétrica do Monjolim, ela é bem interessante, na verdade. Numa época em que a energia hidrelétrica está nascendo ainda, eles estão começando a investir nisso, a Monjolinho 1, né? A Monjolinho 1 e a Monjolinho 2. A Monjolinho 1, ela é a segunda do Brasil. E só não foi a primeira, porque o material demorou para chegar. Porque tem uma diferença muito pequena em relação à primeira, que é a de Juiz de Fora. A primeira do Brasil foi a de Juiz de Fora, começou a funcionar. Alguns meses depois, a Monjolinho começou a funcionar. E a segunda do Brasil ia ser uma das primeiras da América do Sul. Então, assim, era algo muito novo, que estava em investimento naquele momento, e que São Carlos, com um recurso de capital significativo, consegue ter a cidade. E é recurso da cafeicultura. Porque é muito moderno, né? Para a época, era uma coisa muito moderna. Sim, inclusive, eu não vou saber explicar tecnicamente agora, né? Eu vou ter que fazer uma cola. Diz que a técnica que eles usavam lá era algo moderno até em relação aos norte-americanos que já estavam investindo em hidrelétricas. Então, é muito importante. Ela é bastante significativa. É feito o contrato para o fornecimento de energia para a cidade, né? A iluminação pública através da energia elétrica. Tem umas histórias interessantes do Monjolinho, que quando se instalou a Monjolinho, as pessoas tinham medo da eletricidade. Né? Você não sabe o que é. Né? Você não vê, mas aquilo te mata. Entendeu? Aquilo acende luz e aquilo te mata. Enfim. Então, a companhia ela começa a fazer um trabalho de ir na casa das pessoas, explicar como funcionava. Teve casos de fazer instalação de luz elétrica para as pessoas usarem a luz elétrica e ver como era. Então, houve até um trabalho com a cidade para ter, nas áreas que tinham de acesso à luz elétrica, de mostrar o que era a luz elétrica, como ela funcionava, para que era e tudo mais. Né? Posteriormente, ela é vendida à Companhia Paulista de Eletricidade, se constrói a Monjolinho 2, que é na mesma área ali. A Monjolinho 2 de 1908, ainda estamos falando de um tempo lá bem lá atrás. E é ela que fornece energia para os bondes, né? O bonde andou por causa da Monjolinho 2. Né? Puxa vida. Então, assim, é uma história bastante interessante. E, tecnicamente, é uma história interessante. Não é só uma história da cidade, mas, por exemplo, uma história da tecnologia. Uma história da transformação no modo de viver das pessoas. E você consegue contar essa história por São Carlos. Você não precisa contar a história do Rio de Janeiro e São Paulo. Se eu contar a história de São Carlos e da história do Monjolinho, eu vou conseguir mostrar para as pessoas as transformações daquela época. E como que vocês nessa... O que vocês usam em primeiro lugar e como que vocês acessaram, conseguiram informações, como que vocês conseguem informações a respeito das pessoas que viviam, dos grupos familiares, né? Como é que vocês conseguiram saber como é que viviam os negros? A Joana já veio aqui falar sobre isso, inclusive, foi uma entrevista super bacana. Existe trabalho... Na verdade, existem várias pontas de trabalho. No trabalho da historiografia, especificamente, a gente trabalha com uma gama muito grande de fontes documentais. Porque, normalmente, quando a gente fala em documento, as pessoas só pensam no documento produzido pelo Estado, por exemplo, ou pela Justiça.
Sim, esses documentos são importantes, mas não são os únicos. A gente tem os documentos particulares, cartas que as pessoas escreveram, trocaram, fotografias. Fotografia é um pouco mais raro, porque, pelo menos para algumas épocas, isso era coisa de gente rica, né? Então, a gente tinha... Mas eles são documentos importantes, análise fotográfica. Você tem os livros que as pessoas... Livros de comércio, né? Os livros comerciais são importantes para a gente. No caso das famílias, os livros de memórias das famílias, os documentos que as pessoas guardavam, né? Os jornais são muito importantes, uma fonte documental enorme para a gente. A cultura material, eu estou falando da técnica aqui, se você for lá no Monjolinho hoje, eles ainda têm muito do equipamento que eles usavam. Então, a gente pode fazer trabalho de cultura material. Os objetos que tem no museu, quando a gente estuda aqueles objetos, a gente tem informações de documentais, né? São esses documentos. E é nessa conjunção desses documentos, no cruzamento desses documentos, e daquilo que já se sabe para outras cidades, para outras regiões de análise histórica, a gente consegue recompor a história local, né? Você consegue trazer esses elementos. Às vezes é bastante indireto, como você falou, no caso dos escravizados, no caso das mulheres para determinados períodos, no caso das crianças, para os mortos, para os doentes, que são grupos, vamos chamar, minoritários, de alguma forma, não estou falando em números, mas em projeção, você tem que, às vezes, fazer um esforço documental, você vai ler nas entrelinhas, você vai ler o que não está sendo dito, porque, às vezes, o que não se fala é que é informação, entendeu? E aí você vai recuperando essa documentação. Então, assim, havia uma criminalização dos negros no pós-abolição, né? Um processo terrível de criminalização dos negros. Então, infelizmente, onde a gente vai achar isso? Nos processos crime. Né? Infelizmente, nós já fizemos crime. A questão das mulheres é difícil recuperar. Como que você faz isso? Você, às vezes, vai lá nos livros comerciais, por exemplo, e começa a investigar. De repente, começa a pipocar a mulher. Só que ninguém falava das mulheres comerciantes naquela época. Porque nós estamos numa sociedade machista. Você não vai falar de uma mulher bem-sucedida financeiramente, economicamente. A não ser que ela fosse uma boa esposa da alta sociedade centralmente. Então, quando você começa a ler o documento, começa a pipocar nome de mulher comerciante, olha lá, temos mulheres que estavam no comércio. Entendeu? Vamos recuperar essas outras mulheres, esses outros, às vezes, estão debaixo do que a gente conta, do que oficialmente se conta. Você tem que olhar o documento de novo. Isso é uma coisa muito importante. Hoje as pessoas falam, mas já usaram todos os documentos. Não, gente. Se você for olhar o documento, você lê uma vez, quando você lê a segunda vez, você vai achar outra coisa. Quando você for ler, você vai achar outra coisa. Depende da pergunta que você faz para o documento. Exatamente. Né? Você sabe que a minha avó contava, ela viveu a maior parte da vida dela em Santa Rosa do Viterbo. E o pai foi para lá para fazer instalação de água na cidade, né? Ele fez instalação de água em vários municípios ali por perto. Veio do Rio de Janeiro e foi fazendo essas instalações. E ela contava que mulher, naquela época, quando ela era criança, mulher que ficava viúva e não tinha família por perto, pai, mãe, tio, sabe, alguém de sangue para sustentar, para conseguir sustentar os filhos, ela se prostituía, porque ninguém dava trabalho para uma mulher que era viúva, não era nem largada, que era o termo que minha avó usava. Fulana é largada, quer dizer, tinha se separado do marido, o marido tinha ido embora, enfim. Mas as viúvas já eram tratadas de uma maneira tão discriminada que para sustentar os filhos, elas tinham que se prostituir. Então, pensa só, que uma mulher virar comerciante era alguma coisa realmente bem diferente. E a gente precisa aprimorar esse olhar, inclusive, né? Porque onde essas pessoas estão... É que nem a história... Acontece com a história dos afro-brasileiros no pós-abolição. Você começa a procurar essas pessoas nos lugares mais óbvios, né? A gente sabe que o processo de criminalização, vamos para os crimes. Mas aí você começa a olhar o
os livros de comércio. Eu estou com os livros de comércio na cabeça hoje. E lá você encontra os comerciantes que eram negros. Sabe, você cruza o censo, no censo aparece que o cara é negro, você vai olhar lá, ele está na lista de comércios. Oxi! Comerciante também. Oh, que espetáculo! Não estou querendo dizer que todo mundo era assim, mas você começa a encontrar outros caminhos que essas pessoas faziam. Outros, onde eles estavam, que às vezes foi invisibilizados, mas eles estavam lá. Por exemplo, tem um trabalho que é sobre os negros na Companhia Paulista. Esses negros da Companhia Paulista, você não ouve muito falar deles, mas eles eram um grupo importante. Dentro da comunidade, eles são considerados uma elite, né, entre a comunidade afro-brasileira da cidade, eles são considerados uma elite, e são eles que promovem a criação do Grêmio Recreativo Flor de Maio, né? Eles são pessoas projetadas, sim, entendeu? Então, a gente precisa encontrar, porque eles são grupos que tiveram força para se colocar socialmente. Eles não eram a maioria, mas eles existiam, e a gente precisa saber que eles existiam, exato, né? E eles estão lá, Então, a gente precisa começar a olhar as documentações e procurar o que está e o que não está lá. Né? É o que eu te falo da história do não estar lá. Né? Que às vezes onde estão esses grupos, essas pessoas. Tá. E essas pessoas que existiam aqui, né? Você falou que tinha uma população negra muito grande, né? Escrava muito grande. E eles ficaram por aqui quando houve a abolição, ficaram por aqui. Como é que viviam as mulheres? Isso eu não saberia te dizer numericamente. A Joana é a pessoa mais apropriada para dizer isso. Mas o que eu sei, pelo menos, o que acontece? Os escravizados, você tem uma população escravizada grande em São Carlos, principalmente para os anos 80, né, já próximo à abolição, por conta da expansão cafeeira aqui, né? Eles precisavam de mão de obra. Então, como aqui está crescendo a exploração cafeeira, vai começar a se comprar muito mais escravizado para essa região, né? A gente já está falando do período que o tráfico negreiro está proibido, mas o que acontece? Eles começam a deslocar essa mão de obra desde a Bahia e de Minas Gerais. Que são os deslocamentos internos, né? Já que eles não conseguiam o tráfico essa mão de obra, essa mão de obra escrava. Exato. Daí eles trazem da Bahia, porque existe uma ligação comercial entre pessoas da Bahia, da região de Caetité e São Carlos. Inclusive, muitas pessoas vêm, moram, casam-se, existem redes familiares aí, entre esses escravistas que fazem esse comércio. Né? Então, vêm muitos de lá, e da região de Minas Gerais, por conta da derrocada da exploração de mineração lá. Então, tem muita sobra de mão de obra em Minas. Aí eles deslocam para cá, que é onde o café está em expansão. Então, você vai ter um crescimento significativo de escravizados aqui. Para uma população de 16 mil, você tinha 3.500 escravizados. Era uma coisa muito grande. Muito grande. Isso às vésperas da abolição. Eu estou falando de 1886. Então, 87, às vésperas da abolição. Então, quando há a abolição, você tem uma população grande aqui. O que a gente sabe é que uma parte dessa população acabou ficando na área rural, porque não tinha para onde ir, então acaba ficando nas fazendas em troca de terra e tudo mais. Alguns vêm para a área urbana para tentar outras atividades, é quando você tem esse espalhar pelos bairros da periferia de São Carlos. Vila Isabel, Vila Pureza, a Vila Prata também formação, a Vila Nery também formação, então você tem uma população que se estabelece aqui. Mas há quem diga que muita dessa população foi embora daqui. Eu não saberia, eu nunca vi nenhum dado que me confirmasse isso. Eu sei desses deslocamentos, ou que fica mesmo na área rural, ou que vem para esses bairros periféricos para tentar trabalhar na cidade. Né? Então, esses bairros começam desse jeito, ou no caso da Vila Prada, por exemplo, foi por conta da ferrovia, e aí eles acabaram indo para lá também. Exatamente. A Vila Nery.
Então, as histórias dos bairros aqui, ela é bem variada. Você tem o núcleozinho urbano mesmo, que ele é bem pequeno, como, por exemplo, o estabelecimento da Estrada de Ferro. A Estrada de Ferro foi inaugurada em 1884, então antes da abolição, entendeu? E você tem a formação dessa primeira área da Vila Prado por esses ferroviários, sim, e por operários que trabalhavam nas fabriquetas que estavam nascendo naquela região, porque ali foi uma região que acabou formando fábricas ligadas à produção cafeeira, né? Então, você tem as serrarias, você tem a fábrica de tecido, você tem uma movimentação econômica ali que atrai uma população que vai trabalhar. E aí você tem a formação daqueles bairros que seria o começo da Vila Prado, né? Que é aquela parte bem de trás da estação, indo em direção à Vila Isabel. Né? Tá. Então, é exatamente ali. Quando há abolição, você tem essa formação. Ali, na região da Vila Isabel, pelo que a gente sabe um pouco, existia uma fazenda de um comerciante de escravos. Então, muita gente acabou ficando por ali pós a abolição por conta disso. Elas já estavam naquela região. Né? Isso é uma coisa, inclusive, a ter mais... A gente precisa de mais dados, mas parece que isso acontecia. Entendeu? A Vila Pureza, a gente tá se pensar na posição da Vila Pureza, está no meio do caminho, dos caminhos dos picadões da vida, e é uma região periférica o suficiente para que ninguém vai se importar se as pessoas forem se estabelecer ali, entendeu? Um pedacinho de terra. Nessa época, nós estamos falando de periferia, lá enfiado no meio do mato. Uma coisa que não tinha nem começado a se pensar em ocupar aquela região. Então, essas populações vão indo para lá. A Vila Neri, a mesma coisa, a Vila Neri era chácara, era área rural. Né? Você tem ali até a rua, eu ia falar Rua Belém, que é a Rua Barbosa. Até ali você ainda tinha um pouquinho de casa e tal, mas ali para frente era rural. Né? São chácaras. Ô, Leila, quando eu mudei aqui, quando meus pais mudaram aqui para Vila Neri, que é a casa em frente a que eu moro hoje, só tinha nesse quarteirão a casa que meus pais vieram morar, né, que nós viemos morar, a casa de cima, que era da dona Celina, a da dona Joana e das duas vizinhas aqui da frente. Uma é a que eu moro e a outra é a de cima. Daqui para Marechal e da Marechal até o Balão do Bonde tinha o Juliano Neto. Exatamente. O resto era terreno baldio. A gente andava de bicicleta, pegava aquelas bolinhas verdes cheias de espinho e brincava com estilingue. Mamona, isso. Só tinha terreno baldio e mamona no terreno baldio. Não tinha mais nada. Eu tinha uns 7, 8 anos de idade, mais ou menos, 9. Exato. Essa ideia de uma São Carlos urbana, com todas essas casas e tal, é razoavelmente recente. Então, esses bairros eles vão ser formados assim. Depois, quando a cidade ganha impulso e tal, principalmente depois de meados do século XX, aí começa a abertura de várias áreas. Assim. A Vila Monteiro é antiga, por exemplo. Né, porque ela nasce meio que na franja da fábrica Faquina, que hoje só tem a chaminé, né? Chaminé. Mas aquele bairro ali é antigo, porque ele nasce na franja da fábrica, e a fábrica é da década de 10. Né? Tá. Então, eles vão formando esses bairrozinhos e tudo. Né? Hoje é muito mais acelerada a formação desses bairros periféricos. Né? Ô, Leila, dos mitos a respeito da fundação de São Carlos, a gente já falou sobre a história de ser só com os Arruda Botelho, de ser todo mundo de um lugar só, que tudo aconteceu de uma forma mágica, em um dia ensolarado, né? Claro, sempre. A história do Gregório, que também era outro mito importante. Quais são os outros que você ouve mais frequentemente, que você tem que desfazer com mais frequência? Você lembra de algum? Toda vez a gente tem que desfazer várias. Olha, deixa eu pensar. Existe a questão da escravidão em São Carlos, que eu acho que assim, é um processo natural em várias cidades, que você tem uma tendência a querer ignorar essa história. Né? Você não quer falar que aqui teve um monte de escravista,
e tudo mais. Há uma tendência das pessoas quererem que a gente não fale sobre isso. Isso já passou. Como se não tivesse, como 300 e tantos outros tivesse deixado um monte de herança, né? Mas, enfim, isso é uma questão. O que se fez aqui em São Carlos, mas não é exclusividade de São Carlos, gente, por favor, não me entenda mal. Mas foi, por exemplo, se vende muito a ideia de que São Carlos foi a primeira cidade do Brasil a abolir a escravidão. E se repete isso à exaustão. Só que se você ler um pouquinho assim, você vê que não é verdade. Que foi uma propaganda política. Na verdade, sim. Existe um jornal do Senado brasileiro, lá do Império, falando que São Carlos aboliu seus escravos, mas não é verdade. O que acontece em 1887 é que 3 fazendeiros, incluindo o Antônio Carlos de Arruda Botelho, dão cartas de alforria a alguns dos seus negros, alguns dos seus escravizados. Só que quando você vai ler essa documentação, é de dezembro de 1887. Quando você vai ler essa documentação, você vê, por exemplo, eu estou te dando alforria mediante a prestação de mais 5 anos de serviço sem nenhum recurso, sem que eu te pague. Sem remuneração nenhuma. Então, você vai ficar meu escravo mais 5 anos. Se você sobreviver esses 5 anos, você está livre. Você é livre, exato. Então, assim, aquela mania, as pessoas não leem a documentação. Você lê só o que te interessa da documentação, problema. E aí as pessoas falam, mas está lá, ele tem as cartas de alforria de 1870, mas não são para todos os seus escravizados. Elas não davam liberdade imediata. Se não é liberdade imediata, do conjunto das alforrias, acho que só uma era imediata, mas já era para o senhor mais idoso, entendeu? Essa é uma coisa bastante complicada, né? Então, assim, esse foi uma coisa que a gente constantemente está tentando mostrar para as pessoas, para que não se crie mitos de extrema bondade. Gente, ele era um negociante, ele tinha escravos, sim, ele explorou mão de obra escrava. E isso não dá para ficar querendo apagar essas coisas para contar uma história mítica da cidade, para achar que, tá vendo, a gente é melhor, a gente é diferente. Porque, assim, as diferenças são bastante relativas. Às vezes a diferença não é para melhor. Então, a gente precisa parar de achar que contar uma história romantizada vai ser bom. Não vai ser bom. Não vai. Isso tem preços, às vezes, muito sérios. Entendeu? Inclusive, minimizar eventos. Aí eu conto a história de 2 escravos, de 2 escravizados de São Paulo. O Felício, que era do Conde, que era um escravo do Conde, e do Pata Seca, que era do Visconde da Cunha Bueno. 2 personagens. Por muito tempo, se contou a história deles dois de uma maneira muito romântica. No caso do Felício, foi localizada uma carta que provavelmente ele pediu para alguém escrever para a família Arruda Botelho, e ele conta como ele trabalhou junto com o pai do Conde, como ele trabalhou junto com o Conde, como que foi a questão da abertura da área onde foi construída a capela e tudo mais. E ele vai lembrar, e ele fala desses eventos. Muito problematicamente, as pessoas pegavam essa carta e falavam: olha como o Conde era uma pessoa humana, olha como ele estava lado a lado com o Felício, entendeu? Cria uma ideia de que existe uma paridade de relação entre o Felício e o Antônio Carlos e o Conde. Que o Conde era bonzinho, entendeu? Olha como ele é. Só que quando você lê a carta inteira e tudo mais, o que o Felício está falando lá é o seguinte: eu estou muito velho, eu estou muito doente, eu preciso de um pedaço de terra para poder sobreviver o resto da minha vida e eu queria pedir a ajuda de vocês. Eu só estou sobrevivendo porque o coronel fulano de tal está me ajudando. Onde está o santo homem que era super amigo do escravo? Entendi. Entende como é problemática? Quando você lê um documento, você quer contar uma historinha, aí você pega um documento e faz isso?
que é um problema que a gente enfrenta hoje em dia das pessoas lerem as coisas pela metade, contar a história pela metade, para poder justificar a sua opinião. Exatamente. E aí é problema. Estou lidando com isso hoje, que nós estamos gravando essa entrevista, né? Já lidei com isso hoje, exatamente. Lidamos com isso hoje. E aí, o outro é o Pata Seca. O Pata Seca era do Visconde da Cunha Bueno. Ele tem umas histórias assim em torno dele, de que ele teria vivido mais de 100 anos e tudo mais. Eu nunca encontrei nenhuma referência documental que comprovasse isso, mas enfim. Segundo a história familiar, nós temos que pensar que para essa população, muito foi por história familiar, é assim que se reproduz a história e a memória dos afro-brasileiros, de forma geral, e dos escravizados em particular, porque eles perdem muita coisa. Então, muito da tradição é oral, de família, assim, né? E o Pata Seca, segundo a tradição, não teria vivido muito tempo, ele era um homem muito alto, tal, ele chamava atenção. E ele seria um escravo reprodutor do Visconde da Cunha Bueno. Ou seja, ele reproduzia o rebanho do Cunha Bueno com as escravizadas. Exato. Aí a gente fala, essa é a história. Mas a forma como se conta essa história, até pela família, a gente entende que eu acho que é até uma forma de lidar com isso, né? Eles contam de uma forma assim, mas é porque o Visconde gostava muito dele, porque ele era muito forte, porque ele era uma pessoa diferenciada. Há uma amenização dessa situação. Só que vamos ser bem pé no chão. Realistas. Havia um abuso físico dessas mulheres, em nome da ampliação do rebanho de escravos. E eu vou usar o termo rebanhos porque é uma reprodução como se faz, por exemplo, infelizmente, com os fascinados. Então, não se pensa na violência. É um estupro aí masculino também, né? Exato. É um estupro dessas mulheres e o estupro dele também, né? Porque se ele não fizesse o que mandavam, ele ia apanhar, né? Ninguém ia matar ele. Ele ia apanhar, ser torturado. É um estupro dele masculino. Exato. Quando a gente vê os casos dos reprodutores, porque não é só aqui, né? Tem outras regiões, é lógico que as próprias lembranças tentam lidar com isso. Não deve ser fácil, gente. Desculpa. Não deve ser fácil. Né? Você está numa situação que você é obrigado a fazer aquilo. A não ser que você seja muito psicopata de achar. Até para a gente é chato falar sobre isso. Imagina para quem tem um envolvimento direto. Exato. Então, às vezes é uma forma de lidar com isso. Mas era também uma das outras formas de violência que se acontecia naquele momento contra essas pessoas. A desumanização desses atos. Né? Então, isso continua sendo reafirmado. Então, assim, quando se conta a história do Pata Seca e fala que ele era um reprodutor, eles perdem um pouco a dimensão de como se está contando isso, como se fosse um grande negócio. Olha que legal, cara, é um reprodutor. Coitado, né? Você pensar nisso quando a gente fala esse tipo de coisa, o que significa ser um reprodutor num sistema escravista no Brasil do século XIX começo. Entendeu? É isso que precisa ser considerado. Mas, enfim, não lembro. Bem, mas tem outras histórias em São Carlos que a gente tem muitas histórias. Ô, Leila, nós vamos fazer o seguinte, agora, nas próximas datas comemorativas, não necessariamente no próximo novembro, nós vamos começar a puxar essas histórias, porque é bacana a gente contar para as pessoas o que é que vocês encontram na documentação enfim, a gente aprender a respeito da cidade onde a gente vive, né? Exato. Eu me apresentei uma vez num evento que o Dagoberto Rosa estava apresentando, eu coloquei lá, São Carlense. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas nascido em São Paulo. Eu falei, sim,
E daí? Ué, mas como que você é São Carlense? Meu filho, eu tô aqui desde os 3 anos de idade. Eu sou muito mais São Carlense do que muita gente que nasceu aqui mesmo. Vamos combinar. Exatamente, exatamente. Tem várias coisas que a gente precisa ponderar. Por exemplo, a gente nem passou dos anos 30 na nossa conversa. Não, né? não. Tem muita história para contar. E tem imigrante, tem indústria, tem muita coisa. Tem muita coisa para falar. Nós vamos falar sobre tudo isso, mas mais para frente agora, porque nós já fomos mais meia hora. Oh, nem parece, né? Não, não parece. E eu agradeço o convite e a força que você dá para a gente poder divulgar o trabalho que a gente faz também. E espero novas oportunidades para conversar com vocês. É um prazer, querida. Eu que agradeço a sua disponibilidade, agradeço muito o trabalho que vocês fazem, né? Porque é importante a gente ter a informação correta, a informação de hoje e de ontem, de forma correta. Isso é muito bacana, viu? Sim. Mas eu agradeço. Muitíssimo obrigada, querida. Muitíssimo obrigada. Até a próxima. Obrigada. Até.